Olá, alunos do Colégio Francisco de Assis do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa. E na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana, abordando o módulo 17, vamos falar sobre o romantismo aqui. Esse vídeo é a segunda parte, tá? Então, o nacionalismo, a gente parou falando das características do romantismo de uma forma geral, a gente continua falando sobre o nacionalismo, tá bom? Esse nacionalismo ele vai se expressar principalmente por meio da valorização da sua terra natal, sua fauna e flora e cultura, numa visão idealizada da pátria. Então essa valorização da fauna e da flora a gente pode ver principalmente no poema do Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, né? A minha terra tem palmeiras, palmeiras a flora, onde canta o sabiá, sabiá a fauna, tá ok? A religiosidade também é um traço da cultura romântica, tá? Os românticos, a religiosidade de natureza sentimental e intuitiva, tá? Com Rousseau, os românticos descobriram e cultuaram Deus nos astros, no vento, em tudo o que existe no universo. Então essa ausência da racionalidade provoca uma exacerbação do sentimentalismo, que por sua vez desboca aí muitas vezes na religiosidade, tá? A evasão ou escapismo, tá? Então, sentindo-se deslocado no seu tempo e no espaço, o romântico cria mecanismos de evasão que podem ocorrer de três formas: evasão no espaço, evasão no tempo e evasão na morte, tá bom? As três formas de evasão do romantismo, ou seja, o indivíduo ele se sente deslocado na sua natureza, na sociedade de uma forma geral, e ele acha que a única solução que ele tem é evadir, é sair. Então esse escapismo, essa evasão faz parte da característica romântica. Primeiro, a evasão no tempo. O romantismo busca no passado histórico sua pátria, Idade Média, ou no seu passado histórico, a infância, situações consideradas ideais. Aí você tem, por exemplo, o poema Lembrança dos Meus 8 Anos, né? Dos Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, que ele fala, ai que saudades que tenho da minha infância querida, da aurora da minha vida, que os anos não trazem mais. Exemplo de evasão no tempo pelo passado histórico na infância, tá? A evasão no espaço leva o artista a procurar paisagens novas, estranhas e exóticas. Por isso o Oriente aparece com certa frequência, tá? Nos escritos românticos europeus principalmente, tá? Outro refúgio é a natureza, vista como um lugar não corrompido pela sociedade. Então nessa busca pela pureza, pela essência de tudo, lembra que ele valoriza até a fauna e a flora, e a natureza volta à evasão pelo espaço. Por último, a evasão na morte. Esse escapismo é encarado como uma solução definitiva para o chamado mal do século. A gente vai estudar mais especificamente na segunda geração da poesia romântica no Brasil, esse mal do século, influenciado principalmente pelo Lord Byron, o inglês, Lord Byron, poeta inglês, um desgosto, profundo desgosto, uma profunda tristeza perante a vida, e a única solução que o poeta consegue enxergar para a sua vida, para a sua própria tristeza, é a morte. Então a morte ela funciona como uma solução definitiva, tá ok? Reformismo. Então, lembra que eu falei que o movimento romântico é um movimento de ruptura em relação ao barroco? Aqui, reformismo. Ao barroco não, perdão, em relação ao arcadismo, em relação ao período clássico. Desejoso de mudanças, o romântico torna-se revolucionário. Muitos escritores aderiram a movimentos democráticos, queriam, muitas vezes, de maneira bastante violenta e exaltada, alterar radicalmente a estrutura da sociedade. Lembra que um dos fatores históricos que influenciou o romantismo foi a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia? Aí, a característica, tá? O indianismo, também no romantismo brasileiro, mais especificamente no romantismo brasileiro, você tem essa questão do indianismo. Então, o índio foi a forma mais representativa do nacionalismo literário, certo? O índio passou a figurar como legítimo representante da nossa raça. É um tipo idealizado, sempre bom, nobre, bonito, um cavaleiro generoso. A ideia era valorizar, no Brasil, no caso, a gente também vai falar mais pra frente, a ideia era valorizar aquele cidadão ou aquele indivíduo que seria representativo da origem da nossa nacionalidade, o que de fato seria brasileiro. E quem estava aqui antes da chegada dos portugueses, os índios, por isso essa valorização dos índios, tá bom? Aqui no Brasil nós temos algumas tendências românticas, tá bom? Tanto na poesia quanto na prosa. A indianista, que vai dar origem à primeira geração da poesia romântica no Brasil, tá?
a geração do mal do século, que é a segunda geração da poesia romântica no Brasil, e aqui a social, o lírico amoroso, ele permeia tudo aqui, a social ela dá origem aí à terceira geração da poesia romântica, tá? Em prosa, nós temos não gerações, mas estilos de escrita, tá bom? O romance indianista, o romance regionalista, o romance urbano, que já funciona quase como uma transição para o realismo, que a gente vai ver mais para frente, e a literatura gótica, o romance gótico, ok? Então, sobre o romantismo, é isso que a gente tem para conversar. Nos vemos nas nossas lives de terça e quinta-feira. Qualquer dúvida, só falar comigo. Um grande abraço e até lá!